Campeonato Brasileiro teve ontem o complemento da 14ª rodada, com mais uma derrota do CSA. O CSA jogando no Rei Pelé, perdeu por 2-0 para o Fortaleza que anunciou hoje o seu novo treinador, que é o Zé Ricardo, que já passou pela equipe do Botafogo. A dupla Grenal envolvida, o Grêmio primeiramente envolvido com a Copa do Brasil, um grande jogo amanhã na Arena, 21h30, Grêmio e Atlético do Paraná, o jogo de ida das semifinais, o Grêmio buscando uma vitória para levar a vantagem para o jogo de Curitiba, e o Internacional envolvido com o Campeonato Brasileiro, jogando no próximo sábado, fora de casa, diante do Fortaleza. Mas quem está conosco aqui para falar muito de futebol, ele acompanha todas as divisões do futebol brasileiro, futebol gaúcho, futebol feminino também, futsal. Eu falo do líder, ele faz parte do movimento do Grêmio Novo, é o Cláudio Nais. Muito boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo novamente ao Esporte na TV. Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. Com muito prazer, retorno à casa para a gente poder conversar um pouco mais sobre futebol. Aí fazia uns 2 meses, mais ou menos, que eu não pude comparecer aí nos programas. Então a gente tem um pouquinho mais aí, passaram bastante coisas aí nesse período e começando algumas competições também no nosso nível regional, que a gente pode falar um pouco mais aí para o nosso público. O Cláudio Nais, que sempre acompanha todos os jogos do Grêmio, até porque o Cláudio faz parte do movimento Grêmio Novo. O Grêmio segue envolvido com as 3 competições, mas em especial dando uma atenção para as Copas, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. O Grêmio envolvido amanhã com o primeiro jogo da semifinal, o Grêmio disputando mais uma semifinal de Copa do Brasil. Cláudio, se não estou enganado, é a 13ª vez que o Grêmio alcança essa etapa. 14ª. 14ª vez. 14ª vez. É o clube que mais alcançou semifinais, né? Atrás do Cruzeiro em título, 5-6, né? Mas é o que mais alcançou semifinais. Então, o jogo amanhã, a expectativa está em 45 mil, ainda tem ingressos, alguns ingressos à venda, poucos, né? Até hoje ao meio-dia, tu deve ter a informação oficial, até hoje, meio-dia, cerca de 20 mil ingressos já estavam vendidos para o jogo de amanhã. Agora, às 6h30, parcial que tinha, contando com a previsão de sócios, estava em 45. O número de venda de ingressos tinha passado dos 23, porque foi colocado um teto de até 27, 26, e por causa porque nós temos 59 mil sócios hoje pagos, né? Mas conta até 3 meses, daria 98 mil pagantes, né? Então, é o nosso número esse, né? Então, do Grêmio. São 4 semanas agora, aliás, 5 semanas, né? 4 diretas de Copas. Jogos decisivos. Decisivos, né? Quarta aqui, amanhã. Terça que vem, Palmeiras. Na outra terça, São Paulo. Na outra quarta, início de setembro, Curitiba. E no meio desse Grêmio e Palmeiras, um Grêmio e Palmeiras no final de semana pelo Brasileirão, Cláudio. Isso, pelo Brasil, com as 2 equipes reservas, né? Aqui na Arena. Aqui na Arena. E os 2 jogos sábado, na sequência na Arena, né? Isso, os 2 na sequência na Arena, sábado, com as 2 equipes reservas. A gente já sabe que o Palmeiras também... Lógico que o reserva deles não se compara, o reserva de qual nenhum. O reserva deles é melhor que o CSA, que o Sport, que o próprio Fortaleza até, né? Mas eles vão jogar no sábado o jogo que será aqui. E também ocorrerá isso depois, Grêmio e Atlético, com o jogo lá. E o Grêmio nós vamos jogar domingo lá, sábado lá. Passou para sábado já, porque o Grêmio está tentando adiar, até inclusive. Quanto o Atlético e depois... O Atlético do Paraná ou o Mineiro? Isso, o Atlético Paranaense. O Paranaense. Também dá jogo 2 vezes seguidas lá. Vai dar a coincidência aí do Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Atlético do Paraná, vários jogos. Isso. Mas, Cláudia, na outra oportunidade que tu esteve aqui no Esporte na TV, falávamos um pouco do futebol feminino, né? Isso. A dupla Grenal envolvida aí com os 2 brasileiros, o Inter jogando aí jogo de mata-mata diante do Flamengo nas quartas de final e o Grêmio conquistando o acesso, né? O Grêmio se garantiu, acabou ficando nas semifinais para o Cruzeiro, mas se garantiu o retorno à Série A1 do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tu estivesse acompanhando alguns jogos do Grêmio feminino? Sim, eu fui nos 2 últimos, né? Os 3 últimos. Os 3 últimos do feminino em Cachoeirinha, né? Lá no Vieirão. E... Em Gravataí? É em Gravataí, obrigado. Cachoeirinha. Cachoeirinha é do Cruzeiro, no caso. Estive lá. Torcida muito legal, principalmente nos últimos 2 jogos. Pessoal acompanhando direto aí. A cidade comprou, né? A cidade comprou, além dos
o público feminino bastante, né, indo lá. Mas acho que todo o movimento que está ocorrendo esse ano do futebol feminino, né, acho que isso vem falando, e eu vou falar pelo Inter também, né, hoje ganhou o jogo das oitavas de final do Sub-18 do Flamengo, jogo de ida, 3-0, né, então o Inter também está muito bem, então e o Campeonato Gaúcho 16-14 também começou o final de semana, além do adulto, então está movimentando o nosso estado em diversos setores, então as duas equipes estão num patamar acima, e pensamos num brasileiro ano que vem, 2020, subindo Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, né? Foram os que subiram da A2. Equipes de camisa aí. De camisa. E fora, daí eu vou dizer, a elite paulista, porque dos 8 semifinalistas, 5 são de São Paulo, com exceção do Inter e Flamengo, que é uma das quartas, e o Avaí Kinderman. Os outros 5 são paulistas. Então, lá o campeonato é quase o ano todo. Quando eu estive no Conafute, em maio, teve falando sobre isso lá. Eles demais, né? O Paulista passa também no canal Maicujo. Teve esse final de semana São Paulo e Palmeiras. Aliás, durante a semana, fim de semana foi Santos e Corinthians, e foi São Paulo e Palmeiras pelo Brasileiro, né, para decidir o final. Mas deu público parecido. A competição é tão grande que já está... E as forte, equipes né? do interior em São Paulo também, se eu não estou enganado, a Ferroviária, as equipes de Rio Audax, Preto, Osasco e o Rio Preto são fortes também. Isso, exatamente. São as equipes fortes. O Rio Preto, esse ano deu uma leve queda, porque foi que isso favoreceu o Inter subir, né? Não disputou o A1. Mas ele disputa o Paulista e está entre os 8 do Paulista no feminino, né? E falando do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão que teve ontem, então, portanto, o jogo de complemento da rodada 14, CSA 0, Fortaleza 2. O G6 no momento, o Santos liderando com 32, em segundo lugar o Palmeiras com 29, em terceiro lugar Flamengo 27, em quarto lugar Atlético Mineiro 27, este o chamado G4, em quinto lugar o São Paulo com 24, em sexto lugar o Corinthians com 24, sétimo com 22 a equipe do... Sétimo com 22, o Botafogo. Em oitavo lugar, a 3 pontos do G6, o Internacional. Cláudio, me chama a atenção o equilíbrio na ponta de cima, né? O Santos apenas 3 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras que tinha disparado antes da parada da Copa América. A gente começou aqui até. O Palmeiras está bem na frente naquela época. E já não vence há 5 rodadas no Brasileiro. Mas dentro desse chamado G6, nós temos o Santos, o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians. Ou seja, os 4 grandes de São Paulo dentro do G6. Uhum. Mas vamos voltar a um discurso. E eu vou dizer que assim, ó, a própria Odair também utilizou esse fim de semana pós-jogo do Corinthians, né? Clube que disputa uma competição, no máximo a Sul-Americana, está podendo ter foco maior para o brasileiro, né? Então, quem viu São Paulo e Santos viu um jogão. São Paulo e Santos, sábado de noite, foi um jogão. 3-2, São Paulo se superando ainda sem o Alexandre Pato marcando 2 gols e atrás, os velhos tempos. Voltando a mostrar um bom futebol. Exato, um jogão. O jogo, se não estou enganado, foi sábado à tarde no Morumbi. É, isso, exatamente. E então o Santos saiu na frente, virou 3-1 para 3-2 no final, mas com o Pato fazendo muita coisa, o São Paulo jogando envolventes com intensidade segundo tempo, né? Então, aquela questão do foco, né? E o Santos é um time que... A gente falou do Santos, lembra? Eu lembrei que a gente falou aqui, né? O Santos vai ser um time que vai jogar o ano inteiro para frente, né? Vai fazer muito gol, mas vai levar muito gol. É um time que não tem o aspecto defensivo como sua fortaleza. Então, quando pega um time como o São Paulo, que marcou a saída de bola, né? O São Paulo estava marcando até tiro de meta dentro da área, que agora pode cobrar, né? Na mudança da regra. Então, marcava dentro da área, o Santos tinha que dar chutão para sair com a bola, daí perdia a bola, a segunda bola era do São Paulo, vinha para cima e deu no que deu, né? Apesar disso, foi um grande jogo, o Santos teve também boas oportunidades, foi de belo de assistir. Mas eu vejo... Desse chamado G6, desculpa te interromper, o Santos apenas envolvido com o Brasileiro, o Palmeiras envolvido com a Libertadores e o Brasileiro, o Flamengo envolvido com a Libertadores e Brasileiro, o Atlético Mineiro segue na Sul-Americana. Né? Sul-Americana, semana que vem. Segue na Sul-Americana, o São Paulo envolvido somente com o Brasileirão, e o Corinthians somente com o Brasileirão. Não, Sul-Americana também. E a Sul-Americana também, ou seja...
Não é o que a dupla Grenal, por exemplo, que a exceção dos outros grandes clubes do futebol brasileiro, somente a dupla Grenal está envolvida em 3 competições. Exato, somente a dupla Grenal que está nas 3, e isso realmente não tem a partir de agora, né? O Grêmio, por exemplo, jogou este jogo e, se de acordo com uma previsibilidade, voltaria a jogar com os titulares, caso vá à final da Copa do Brasil, no final de setembro. Porque as finais da Copa do Brasil são logo em seguida que der o jogo das quartas de final, o segundo jogo da Libertadores. E da Copa do Brasil, o Grêmio Atlético e Inter e Cruzeiro. É na semana seguinte. É logo na sequência. Os 2 jogos. É na semana seguinte. Ou seja, uma sequência de jogos decisivos aí. E se passa na Libertadores, aí já são mais 2 semanas de novo, porque nas outras 2 seguintes já são as semifinais. Então, é a chamada maratona boa, hein? Assim, não é defender o Renato, mas é um discurso, né? Time grande que quer disputa competições grandes todo o tempo, né? Então, o Inter voltou a ser grande, vamos dar os méritos. Então, está disputando competições grandes. Então, vamos citar, a gente conversou agora nos bastidores, assim, pessoalmente, eu não tenho muito favorável ao Bruno Silva, mas o Inter estava precisando de mais um jogador, já que Dourado machucado. O Bruno Silva anunciado hoje oficialmente, o Bruno Silva que vem do Fluminense, né, Cláudio? Exato, não tinha completado 6 jogos, estava no banco, não estava sendo aproveitado pelo Diniz, e então foi chamado, jogava com o Lindoso junto, na época do Botafogo, já. Então acredito que o Lindoso deve ter falado. Além disso, se forem lembrar, em 2016, antes da queda, houve uma procura pelo Bruno Silva, mas ele não pôde vir naquela vez. Então, ele veio agora. Então, é aquela história. Quando o time está bem, os jogadores querem vir também, né? Quando aparece a proposta. E o Fluminense que cedeu recentemente o Luciano para o Grêmio, Cláudio. Tem acompanhado o futebol do Luciano? Olha, acho que vai ter que ter um tempinho a mais mesmo para... Para plantel? Para plantel. Para plantel, para o grupo do Renato aí. Para plantel. Não vai jogar amanhã. Não sei se fica na lista amanhã. Fica na lista para o brasileiro, digamos. Eu acho que ele fica para o brasileiro fim de semana, né? Mas ainda não está estourando, né? Ele estava um pouquinho melhor no Fluminense. Aí ele se lesionou, né? Ficou fora 2 rodadas e o Grêmio trouxe, né? Não tinha completado os jogos, mas não está isso ainda para responder. Esperamos, né? Porque foi trazido, é o 4º centroavante, né? Esperamos que quando venha para resolver, né? Então... Mas quem resolve as coisas, sempre está atento, são os nossos apoiadores culturais. O Esporte na TV vai para um breve intervalo e nós voltamos já. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura.
Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Osvaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta, vamos falar um pouco agora da Copa Silverard, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, que começou no último final de semana, com os seguintes resultados. Bagé e Cruzeiro de Cachoeirinha ficaram no 0-0. Ontem à tarde em São Leopoldo, União Harmonia de Canoas 0, 12 horas de Porto Alegre também 0. O Novo Horizonte de Esteio, jogando em Cachoeirinha, perdeu para o time B do Internacional por 4-0. No Clássico do Vale, número 91, goleada do Aimoré, Aimoré 5, Novo Hamburgo 0. O Lajadense venceu a equipe sub-23 do Grêmio pelo placar de 4-2. E no domingo à noite, Nova Prata e Gaúcho de Passo Fundo ficaram no 1-1. Cláudio Nais, tu acompanhaste o Clássico do Vale. O Clássico do Vale que passou no aplicativo no Maicujo. No Maicujo, A tua análise do Clássico, assim, eu até sinceramente falei com um familiar antes de começar a partida, eu considerava o Clube Esportivo Aimoré favorito para esse Clássico, mas me surpreendeu o resultado, a diferença, os 5-0. Tu que acompanhou o jogo, Cláudio. Eu ia no jogo, mas daí, com a situação do Dia dos Pais, questão familiar, tá com meu filho, então fiquei mais por casa, mas assisti pelo aplicativo, né? Então, foi ao natural 5-0, né? Foi ao natural. Assim, o Aimoré não precisou tanto esforço, jogadas muito trabalhadas, foram bem trabalhadas, mas não houve vamos dizer assim, um impedimento do Novo Hamburgo para chegar aos 3-0, porque os 3-0 foi fácil, assim, foi rápido, né? O Novo Hamburgo, através do treinador Gilmar Iser, se queixa de uma penalidade não marcada quando o jogo estava 1-0. Tu chegaste a observar esse lance? Dá para ficar na dúvida, tá? Pelo Maicujo, eu vendo, eu fico na dúvida, né? Mas não vou dizer que foi ou não foi. Dá para ficar na dúvida, sim, né? E sim, pode mudar o resultado se dá o pênalti, né? Mas não fez, né? Mas depois disso, a posse de bola foi total do Aimoré praticamente em quase todo o jogo. Se eu não me engano, foi 65-35, né? Então foi. E outra, depois que teve 3-0, não houve mais nenhuma reposição do próprio Novo Hamburgo para ir para cima do Aimoré, né? Não houve a força para disputar. Então o quarto e o quinto aconteceram porque o jogo já estava, desculpa dizer, quase que entregue, né? Mas o plantel do Novo Hamburgo não é ruim. A única coisa que eu acho que tem que trabalhar certos fatores, né? Nós tomamos jogadas que foram trabalhadas 2-1. Tinha jogador sozinho dentro da área, 2 vezes, 2 gols. Jogada 2-1, o zagueiro não marcava na volta. São coisas assim que não pode acontecer quando disputa uma competição. Acredito que agora pegando, né, o Real Capão, que apesar de que ainda está na divisão lá de baixo, na terceirona, na segundona nossa, mas ele é um time que vem fazendo um trabalho já há 2 anos ininterruptos, né? Disputa todas as competições. Joga a segundona e a copinha, né? 2 anos já. Então, vem vindo com gurizada. Lógico que a gente tem uma estrutura muito menor, dinheiro muito menos, mas agora é a hora de demonstrar o valor do nosso pessoal daqui, né? Então, ir para cima deles e ganhar deles, né? Então, e o outro jogo que vai ser bom vai ser o Aimoré e Inter, né? Vai ser na casa do Inter. Lá vai ser, porque os dois sub-23, né, tanto do Grêmio quanto do Inter, são muito fortes. Estão no Brasileiro de Aspirantes, tanto um quanto o outro estão liderando as suas chaves na segunda fase agora, dando probabilidade de não se enfrentarem na semifinal, pegando só na final do Brasileiro de Aspirantes, né? Então, esse ano, os dois jogam na quinta-feira no Brasileiro e no domingo jogam pela Copa Silverard. Então,
né? O Grêmio enfrentando no próximo domingo o São José Isso. no CT de Eldorado. No Daí. CT de Eldorado. Pelo que a gente ouviu falar, é um São José B nesse dia, né? Até porque o São José é envolvido com a Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C com o São José está ali... Vamos falar um pouquinho de Série C, Cláudio. Vamos. A série C que tem 3 gaúchos no grupo B da Série C, faltando 2 rodadas. O Juventude liderando com 27, o Ipiranga do Fabiano Darcio Maninho com 25, o vice-líder, o São José o terceiro com 25. Como é que você avalia esse momento positivo aí, com uma grande possibilidade dos 3 gaúchos se classificarem para a segunda fase, para o mata-mata decisivo da Série C, já que quem vencer o mata-mata da segunda fase estará garantido na B do ano que vem, Cláudio? Eu tô comentando nos bastidores aqui, eu estou bem confiante, principalmente pelos 2 resultados de fora de casa, tanto do São José quanto do Ipiranga, principalmente, né? Que o Ipiranga ganhou fora do Luverdense, que quase rebaixou já o Luverdense. Porque o Juventude ganhando já está classificado, tá? Na próxima rodada, já está automaticamente. E o São José e o Ipiranga, também ganhando, se posicionam praticamente como classificáveis. Então, e o São José é o clube brasileiro que está há mais tempo sem perder. São 11 jogos, tá? Considerando todas as divisões, as 4, é o brasileiro que está mais sem perder. São 11 jogos que o São José não perde. Só que é o campeão dos empates. Ó, são 10 empates. 5 vitórias, 10 empates e 1 derrota em toda a competição. Né? Assim como na Série B, conversávamos no intervalo, é o Oeste, o rei do empate. Na Série C, o São José é o rei do empate. E o São José, no jogo, agora fim de semana, estava perdendo 2-0 para o Boa Esporte. Buscou o empate fora de casa. Buscou o empate com gol aos 36 e 41. Né? Então, o Jaques está fazendo de novo um excelente... O Rafael Jaques. Rafael Jaques está fazendo de novo um excelente trabalho. É o ex-lateral, o Jaques? Centroavante, né? Perdão, centroavante. Centroavante do Grêmio. Centroavante do Grêmio. Isso. Então no chamado G4 hoje da Série C, temos Juventude, Ipiranga, São José e Volta Redonda num grupo. E no outro grupo, Cláudio, o grupo do Nordeste, Sampaio Correia, Náutico, Confiança, Imperatriz, mas também um chamado equilíbrio ali no grupo A, Cláudio. Isso, O Sampaio Correia já está classificado, né? Ontem até eu achei que ia dar empate, mas está classificado, não vai mais jogar tudo, né? Talvez só para garantir o primeiro lugar. Mas daqui, era certo, o Ferroviário estava em primeiro, mas os últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. Né? Então, acho que não sobe. Fica a disputa por 2 vagas entre Confiança, Imperatriz e Botafogo, sendo que o Sampaio já está. Eu acho que o Náutico, com a vitória de ontem, também o Santa Cruz está numa situação complicada. Está 2 pontos atrás, mas teria que ganhar as 2 e torcer por resultados. Eu acho mais complicado. O Santa Cruz também é outro, além do Ferroviário que eu disse agora, que também ele até empata os jogos fora, mas teve 2 em casa que perdeu. Né? E essa história, campeonatos brasileiros principalmente, tu não pode perder fora, ok, mas em casa tem que ganhar. Então, aí que tem dado o problema para poder dar diferença para a classificação. Né? E na Série B do Brasileirão, temos o Brasil de Pelotas numa situação intermediária. O Brasil, no momento, o 13º colocado. No chamado G4 hoje, o Bragantino. O Bragantino que ontem venceu por 4-0 o Operário de Ponta Grossa. Bragantino, Coritiba, Atlético de Goiás e Londrina. Na tua opinião, o Brasil de Pelotas, Cláudio, o Brasil de Pelotas vai brigar ali pelo meio de tabela, pela permanência na Série B. Permanência. Uhum. Porque bem mais fracos estão o São Bento e o Guarani. Acho que o Guarani cai, tá? Porque, de novo, né, mesmo que foi derby final de semana, mas muito jogo, muito fraco, né? O América Mineiro começou muito fraco, mas tem um elenco bom. Então, eu acho que ele ainda pode dar uma suspirada, né? Assim como o Criciúma deu suspirada, estava lá embaixo, e em 3 rodadas já caiu fora, né? Mas... E outra, o Bragantino agora com a questão do dinheiro da Red Bull, né? RD, já ano que vem já vai estar com esse nome, já está com patrocínio, já está com tudo, só não pôde utilizar esse ano. Mas está lá, é certo que vai subir, vai ser certo Série A. Então é um projeto muito forte. Então, E retomando, Cláudio, a Série A do Brasileirão, falando da dupla Grenal, o Inter no momento o 8º colocado a 2 pontos do G6, mas o Grêmio no momento naquele chamado meio de tabela, a dupla Grenal perigosa, alterando aí a questão do
dos titulares e também dos reservas, até por causa da questão das Copas. Na tua opinião, o Grêmio e o Internacional brigarão aí por Libertadores? Qual a tua opinião? Inter certo vai estar disputando, né? O Grêmio não sei, eu vou ser bem sincero. Não... Por enquanto seria uma zona da Sul-Americana a briga. E eu acho que vai depender, acho que ambos estão buscando via Copas, né? Ambos através das duas Copas aí. Estão buscando já Libertadores ano que vem via Copas, né? Pelo que a gente sente. Se não der para qualquer que seja, eu acho que o Grêmio não busca mais, né? Pode acontecer, né? De resultados paralelos, já aconteceu outras vezes. 2010 foi um exemplo, né? Vou dizer, final de setembro, o Grêmio estava em 15º e terminou dezembro em 4º, né? Quando o Renato chegou aquela vez, né? Então, pode acontecer. Até tem time para isso. Mas acho meio difícil, né? E deve cair pelos times que a gente estava falando agora aqui no bastidores. Eu vejo certo, CSA não tem estrutura ainda para disputar uma Série A. E o Avaí? E o Avaí, que está complicando de novo, né? Tinha um jogo ganho contra o Cruzeiro e entregou no final, deixou 2-2 acontecer. E a Chapecoense também é um timezinho que está complicado, porque não está fazendo seu serviço em casa e fora sempre considera-se como derrota, né? Então... E também a questão do hiato, né? Hoje o Vasco da Gama, o 15º colocado, tem 17 pontos e o 16º, o Fluminense, tem 12 e o primeiro da turma do rebaixamento, o Cruzeiro, tem 11, ou seja, houve já um certo hiato entre o 15º colocado e o primeiro da zona do rebaixamento, ou Sim. seja, teoricamente tem 5 times ali brigando pela permanência, no momento, né, Cláudio? Sim, mas na minha opinião o Cruzeiro sai nas próximas rodadas, né? Sai dessa turma aí. Agora com a vinda do Rogério Ceni sai, porque tem elenco para isso. O Fluminense, não sei, tá? O pessoal começou a falar hoje da questão do Fernando Diniz de novo, como foi ano passado no Atlético Paranaense, né? Porque o estilo de jogo dele é similar ao do São Paulo, só que o time a estratégia tática do São Paulo produz mais gols. A do Diniz produz mais jogadas de gols, só que os jogadores não têm feito a quantidade que deveria fazer. E o Pedro entrou numa seca que não tinha. Agora que ele está jogando, nos primeiros 3 jogos fez gol, já são 5, 100. Então, quando começa a acontecer isso... Complica a vida do clube. Complica a vida do clube. Então... Cláudio, agradecendo então mais uma vez aí a tua participação aqui no Esporte na TV, sempre muito valiosa, acompanhando todos os campeonatos. O teu recado final, aquilo que tu gostaria de destacar para o telespectador da Vale TV, aqui as tuas considerações finais. Ok. Eu, em primeiro lugar, agradecer de coração ao convite, por estar aqui presente, estar falando com vocês, dizendo que amanhã, então, torcedor gremista, todos na arena, lá para nossa vitória em cima do Atlético Paranaense, irmos com tudo, tá? Buscando essa competição. Também ainda mais um que tem Grenal, Sub-20, quinta-noite, vai passar na Sport TV, mas quem quiser, vai passar, o jogo vai ser no Passo da Areia, Sub-20. O brasileiro Sub-20. Brasileiro Sub-20, as duas equipes não estão muito bem na competição, até porque ambas estão utilizando os seus jogadores Sub-20 nos aspirantes. A maioria dos outros clubes não fazem isso, né? Eles utilizam o seu Sub-20 mesmo, né? Então o Grêmio já usa na transição, e o Inter também está usando. Mas vamos ver como é que vai ser o jogo na quinta de noite. Mas agradecer aí a todo o pessoal que está nos acompanhando, todos os meus alunos, amigos, todo o Vale dos Sinos. Hoje fiz uma convocação em todas as minhas redes sociais para estarem acompanhando aí o programa. Então, um abraço do coração, somos sempre alentos e podem contar comigo para tudo. Obrigado mais uma vez ao Cláudio Nais, e o Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo amanhã às 19h30 para falar muito de judô na noite de amanhã. A você de casa que nos acompanhou mais uma vez, nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.